Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação. O título do nosso estudo hoje é A Guerra Espiritual. A Guerra Espiritual. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por este restinho de sábado, que o Senhor nos abençoe na próxima semana e nos ajude a todos os dias, o tempo todo, estar com o Senhor, servindo o Senhor em nossos corações. Obrigado, Pai, não deixe eu falar nada que não venha do Senhor, e que eu diminua a cada dia e o Senhor cresça mais e mais na minha vida. Obrigado por tudo, abençoa teus filhos e filhas nas suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar nosso estudo de hoje, a guerra espiritual. Então a guerra espiritual nos nossos dias está muito forte, né? Está muito grande e só irá aumentar. Então, por isso que nós devemos estar na rocha, né? Firme na rocha. Então, todos nós temos as nossas lutas com nós mesmos, né? Então, nós lutamos com nós mesmos muitas vezes. O nosso espírito quer uma coisa, a nossa alma quer outra. E o nosso corpo é somente a concretização do que quer o nosso espírito e a nossa alma. Então, no nosso corpo é concretizado, é feito o desejo do espírito, do nosso espírito e da nossa alma. Esta luta interior é uma luta entre a nossa parte espiritual, alma e espírito, e o mundo espiritual, do bem e do mal, nos tentando convencer a levar o nosso espírito e alma e corpo a fazerem o que eles querem. Então, o mundo espiritual luta por nossas vidas. Tanto Deus como o diabo nos querem para eles. Satanás para nos destruir, Deus para nos dar vida. O bem, que é Deus, leva o seu Espírito Santo a convencer o pecador dos seus erros, para os trazer ao perdão e os reconciliar consigo mesmo. Então, o Espírito Santo, ele convence o pecador de que ele necessita de Deus, de Cristo, para ser liberto da condenação eterna dos seus pecados e ligar essa pessoa a Deus novamente, e ele volte assim a ter vida espiritual, ter comunhão com o Pai Eterno. Deus também levou o seu Filho, Deus também levou o seu corpo, ou palavra encarnada, a pagar o preço exigido por Ele mesmo. Por Ele mesmo, Deus, né? E o preço foi dar sua vida terrena, o seu corpo humano, para salvar os humanos que creem nele. Então, Deus deu
o seu corpo. Deus, o Deus Pai, que é o mesmo Deus Espírito, que Jesus fala lá em João 4:24. Ele deu o seu corpo, que é a palavra encarnada, que é o Cristo, para dar a sua vida, para dar o seu corpo, para morrer em nosso lugar, para que assim pudesse nos levar novamente à presença de Deus. Todos aqueles que querem, né? Porque aqueles que não querem não serão religados a Deus, não voltarão a ter vida espiritual. O Deus Pai, o Deus Espírito, Deus Pai é o Deus Espírito. O Deus Espírito Santo é a alma, é a mente de Cristo e de Deus. Então vamos fazer a diferença aí. Então o Deus Pai, o Deus Espírito é aquele que, depois da pessoa ter se deixado convencer pela sua alma ou mente, pelo seu Espírito Santo, de que o Deus Filho, que é a palavra encarnada, então o Espírito é quem convence, né, o pecador de que ele precisa ser salvo. E Jesus é o único que pode dar esta salvação. Então, depois que o Espírito Santo convence a pessoa, que Jesus, a palavra encarnada, né, é o único meio dela sair da condenação eterna, então o Deus Pai, o Deus Espírito, justifica esta pessoa e ela volta a ser ligada ao Pai eterno e recebe a justificação por parte do Pai. Então, Adão, lá no Éden, quando pecou, foi desligado do Pai. Adão e Eva morreram espiritualmente, perderam a comunhão com Deus. Mas em Cristo, nós, os seres humanos, temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, porque antes de termos Cristo, éramos inimigos de Deus, mas em Cristo podemos voltar a ser reconciliados com Deus, podemos voltar a ser íntimos de Deus, porque quando recebemos Cristo, Ele nos religa ao Pai eterno e voltamos a ter vida espiritual. A Trindade são as três partes do ser humano chamado Cristo, trabalhando nas três partes dos seres humanos. Então, as três partes de Cristo, que é o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, trabalham nas três partes dos seres humanos. O corpo de Cristo trabalha no nosso corpo, porque foi Cristo quem veio como homem, para que todos os homens, no tempo dele, visse ele, tocasse nele, ouvisse a voz dele. Então, ele trabalha com o visível, o físico. Hoje nós não vemos Cristo, mas nós sabemos que ele já veio, né, e deixou a sua palavra. Então, o Deus Espírito Santo, né, a parte que é a alma de Cristo, que é a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, ela trabalha na nossa mente, tentando ou nos dando a força para jogarmos fora tudo aquilo que não presta, para rejeitarmos as obras da carne. Então, lá em Gálatas 5:17, diz que o Espírito luta contra a nossa carne para não fazermos o que queremos. Então, esta é uma luta do Espírito Santo, que é a alma de Deus, que é a mente de Deus,
lutando na nossa mente para a gente tirar da nossa mente, lutando para a gente não fazer o que a nossa carne, que está na nossa mente, quer. O Filho, a palavra encarnada, deu seu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Pai. Isaías 53, do 6 ao 7. Os irmãos podem ler em casa. Ele trabalhou na parte visível do ser humano. Então, Cristo, como ser humano, ele trabalhou para a nossa redenção na sua parte terrena. Então, ele deu a sua vida, o seu corpo, o seu sangue neste mundo para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito pudessem ter vida. Cristo, que é a palavra de Deus, que se encarnou, que se tornou forma humana, pôde assim também trabalhar com os corpos. Nós, como seres humanos, como homens e mulheres, seus corpos, trabalhar com os corpos dos homens e morrer pelos homens para lhes salvar, ou salvarem. O Espírito Santo, a alma ou mente do Pai e do Filho, Romanos 8, 9 e 10, ele trabalha na alma dos seres humanos, convencendo eles a crer em Cristo, no homem Jesus, na palavra encarnada. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na alma da pessoa, tentando colocar nesta alma, tirar a mentira do diabo, que o diabo diz que não tem mais jeito, que o mundo é esse, você tem que adorar mesmo os ídolos, tem mesmo é que se prostituir, tem que fazer tudo de errado. Quando você morrer, aí Deus é quem sabe para onde é que você vai. Isso tudo é história do diabo, porque ele não quer que você seja salvo e vá para o céu. Então, Cristo, ele veio para nos dar esta oportunidade de sairmos das mãos do maligno, da condenação eterna e vir para a salvação e vir para o reino de Deus e, quando Cristo voltar, nos levar para o céu. E isso o diabo não quer, né? Então, a palavra do Pai, do Pai eterno, que é Cristo, o Verbo encarnado, do Deus Espírito, João 4, 24. Pois somente mediante o convencimento da pessoa de que o Deus Filho, que é Cristo, a palavra encarnada, é o único meio para ele, ser humano, pessoa, se livrarem da condenação que recebeu em Adão, mas que em Cristo podem se livrarem depois que o Espírito Santo os convencer e eles, arrependidos dos seus pecados, forem a Cristo para serem perdoados, então receberão do Pai eterno, do Deus Espírito, o perdão dos seus pecados e a justificação. Então, ninguém vai ser salvo sem primeiro ser convencido pelo Espírito Santo que você é um pecador, que você precisa de Cristo para ser salvo, para você ir a Cristo arrependido, pedindo o perdão dos seus pecados e recebendo de Cristo esse perdão, para que Deus lhe justifique, lhe declare sem dívida mais diante dele, e assim ocorra a ligação de você a Deus, lhe dando assim um novo nascimento.
O Deus Pai é a parte de Cristo que justifica o ser humano. Em João 3, do 3 ao 5, primeiro o Espírito é justificado e religado ao Espírito do Pai Eterno. Ao Espírito, que é o Pai Eterno, né? Não é o Espírito do Pai Eterno, é o Espírito Santo. Mas o Pai Eterno é o Deus Espírito. Então, você tem que ser ligado ao Deus Espírito. Se você é ligado ao Deus Espírito, é claro que é ligado também ao Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, e também é ligado a Cristo. Então, o Pai Eterno. E volta a ter comunhão com o Pai Eterno. Em João 14, 16, Cristo rogaria ao Pai, o Pai, que é o Deus Espírito, para mandar outro Consolador, ou melhor, mandar o seu Espírito Santo, a sua alma, a sua mente, para trabalhar na alma, na mente daqueles que já receberam Cristo como seu Salvador, Senhor e Deus, para que o Espírito Santo mude a mente do salvo, porque nós temos a nossa mente lá no Éden foi mudada. Antes era a mente de Cristo somente, mas depois houve a contaminação, com o pecado. E o Espírito Santo vem para a nossa mente, para mudar a nossa mente, para tirar essa contaminação que foi introduzida no nosso ser lá no Éden, devido à desobediência do homem e devido à nossa desobediência. Então, precisa ser mudada a nossa mente, para ficar somente na nossa alma, na nossa mente, a mente de Cristo. Tirar as obras da carne da nossa mente, do nosso corpo, Então, o Espírito Santo está dentro do salvo fazendo esta mudança, para que a mente de Cristo, na mente do salvo, na mente do salvo, diga não para a palavra da serpente, Porque as obras da carne é a mente da serpente. As obras da carne é o pecado, é o desejo de fazer as coisas erradas. Então, você pode ler lá em Gálatas 21 ao 20, o 19 ao 21. Então, você pode ler, e você vai ver lá as obras da carne, que Deus é inimigo de tudo aquilo, porque aquilo ali é a mente do diabo, Em Gálatas 5, do 16 ao 17, nós já sabemos, Aqueles que são guiados pelo Espírito, o Espírito vem morar dentro dele, dentro da mente, dentro da alma, e vai lutar contra a nossa carne, para a gente não fazer o que a gente quer. Então, Romanos 8, do 1 ao 2. As obras do diabo, que é chamada de carne, é inimiga do Deus Todo-Poderoso. Romanos 8, do 5 ao 8. Os irmãos podem ler esses textos em casa, certo? Quando ocorre o novo nascimento em Cristo, quando ocorre o novo nascimento, que Cristo fala em João 3,5, nascer da água e do Espírito, e este nascimento é espiritual e não físico. Então, o Espírito de Cristo e de Deus, que é a sua mente, vem morar dentro do novo salvo e vem fazer a transformação da alma do salvo e levar o Espírito do salvo a conhecer a palavra da verdade e não ser mais enganado pela palavra da mentira, pela palavra do diabo. Então, você pode ler isso em João 32,
36 e 44. Em João 14, 21 e 23, aquele que guarda a palavra encarnada, que é Cristo, aquele que obedece ao homem Cristo, homem Jesus Cristo, aquele que por amor a esta palavra, que é Cristo, que se encarnou neste mundo e se tornou um como nós, para nos levar de volta ao Deus Espírito, ao Pai Eterno. Esta pessoa em João 14, 23, receberá dentro de si não somente a alma de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito Santo de Cristo e do Pai, mas receberá o próprio Deus Espírito, o Pai Eterno. João 14, 23. Então, eu vou lá para João 14, 23. Vamos ler aqui mais uma vez. 14, 23 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, Jesus está dizendo que a pessoa que ama ele, que ama a palavra dele, obedece a palavra dele, ele, Cristo, alma, mente, Espírito Santo, e o Pai, o Deus Espírito, vem morar dentro dessa pessoa. Os dois, né? A parte espiritual de Cristo, porque a parte terrena de Cristo era o corpo dele, corpo humano. O Espírito do Pai Eterno terá comunicação com o Espírito do salvo para lhe religar, para lhe religar a sua palavra, como ela realmente é. Então, a pessoa que tem o Pai, então ela é religada novamente a Deus, tendo a palavra dele dentro de si, tendo o Espírito dele e o Espírito que é o Pai também. O Espírito Santo, a alma de Cristo e do Pai Eterno, para a alma do Pai, de Cristo e do Pai Eterno, vem para a alma do salvo, para fazer mudança desta alma ou mente. Então, o Espírito Santo, ele está na nossa mente, fazendo esta mudança. Antes eu gostava de fumar, agora eu não fumo mais. O Espírito está fazendo a mudança. Gostava de xingar, o Espírito Santo diz: você não pode. Então, houve essa mudança. Eu gostava de mentir, o Espírito Santo já fez essa mudança na minha mente. E assim o Senhor está nos moldando ao caráter dele, a sermos bons. Antes eu era ruim, eu era egoísta, eu só queria as coisas para mim, mas agora eu estou aprendendo a dividir as minhas coisas com os outros, com os necessitados. Antes eu era orgulhosa, agora eu aprendi a ser humilde. Antes eu queria as coisas logo, agora eu estou aprendendo a ser longânimo. Então, o Espírito Santo está moldando o meu caráter, a personalidade do salvo, a personalidade dele, o caráter dele. Então, o Espírito Santo está fazendo na nossa alma, na nossa mente, esta mudança. Por quê? Porque é a mente de Cristo falando com a nossa mente. E assim está ocorrendo esta mudança, né? Dentro de nós, na nossa mente, que sofreu a mutação lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a sua palavra.
Então, no Éden, Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, pecaram e veio as obras da carne para a sua alma. E Satanás atua nas obras da carne, na nossa mente, para tentar tirar a palavra de Deus da nossa mente e botar somente a palavra dele da mentira. Mas o Espírito Santo, com a palavra da verdade, está tirando a mentira de dentro da nossa mente. É aí onde ocorre a guerra ou luta espiritual entre o espírito, o nosso espírito, e a nossa alma, e o corpo do salvo. Entre o Deus Espírito, a sua alma e o seu corpo, contra Satanás. Então, o Deus Pai, Filho e Espírito luta dentro de nós para vencermos esta guerra espiritual contra o diabo, né? Porque o diabo quer sempre nos ver derrotados, mas o Espírito de Cristo e do Pai está dentro de nós, lutando contra os nossos desejos de obedecer a Satanás. E assim nós vamos vencendo a cada dia e a nossa mente está sendo transformada, está sendo mudada ao caráter e personalidade de Deus, né? Então, Satanás não tem poder na nossa vida, né? Porque Cristo, o Espírito Santo, o Espírito, o Pai Eterno, está dentro de nós fazendo esta mudança. Já que ele, Satanás, não tem corpo humano, pois ele não encarnou, mas ele se apodera de tudo o que pode para levar as pessoas a adorá-lo. Então, o diabo, ele usa também a mente dele. A mente dele é também a palavra dele. A palavra dele, ele usa jogando na nossa mente, tentando mudar, não é? A nossa mente. Então, a alma de Satanás são as obras da carne. Então, ele quer que a gente pratique as obras da carne. Ele usa a mente dele, porque o Satanás, ele não tem corpo, ele nunca encarnou. O corpo que ele tem é um corpo espiritual, não humano. Só quem encarnou foi Cristo. Cristo tem um corpo, teve um corpo igual ao nosso, mas não é mais. O corpo de Cristo já é glorificado. Mas é semelhante ao nosso, só que glorificado. Mas Satanás não tem corpo. Ele é um ser espiritual. Mas ele entra em qualquer coisa, até em uma estátua. A Bíblia diz lá no Apocalipse 13 que a imagem da besta vai receber um espírito. E o espírito que ela vai receber é o espírito do diabo. Então o diabo, ele entra em qualquer coisa. Ele entra em qualquer pessoa, em qualquer animal. Porque ele não tem corpo, né? Em 2 Samuel 11, 2, nos diz o seguinte. Então vamos lá para 2 Samuel. 2 Samuel 11, 12 nos diz o seguinte. Então vamos lá para essa história. 11, 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então, o que esse versículo nos diz? Nos revela esse versículo nos revela Davi ocioso, sem fazer nada, né? Então, o exército estava na guerra, mas Davi estava no seu palácio, ocioso, né? Desocupado, passeando. Enquanto o seu exército estava guerreando por ele, Davi estava passeando pelo terraço de sua casa.
É aí onde ocorre o perigo, quando mandamos os outros fazer aquilo que devemos fazer. Então, Davi deixou o seu exército sozinho, lutando, e estava na casa dele, passeando, sem se preocupar, não é? E aí surge o perigo. Satanás se aproveita. Por quê? Porque, como se diz, mente vazia, oficina do diabo. Então, neste passeio pelo seu terraço, ele vê uma mulher muito bonita a tomar banho, né? Ela estava tomando banho à vista do rei, né? O diabo, ele prepara tudo para lhe derrubar, tudo para me derrubar, tudo para nos derrubar. Os olhos de Davi viu a mulher, a sua alma ou mente desejou aquela mulher. Então, os olhos, o corpo, né, o sentido, viu aquela mulher. Eva viu a fruta, nem sabe que fruta era. Então, o olho viu, passou a mensagem para a alma. E a alma, o diabo aproveitou a obra da carne, chamada desejo carnal, concupiscência dos olhos, e desejou a mulher alheia, né? Então, Davi, ali começava uma guerra espiritual. Era a guerra travada nas suas três partes: corpo, alma e espírito. Então, o corpo viu a mulher tomando banho e levou a mensagem para a alma. E a alma, que é onde fica a guerra espiritual, que é na alma, o diabo logo mandou a seta para que ele desejasse sexualmente aquela mulher. E agora, o que Davi iria fazer? No versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então veio a resposta. Davi mandou indagar, procurar, examinar quem era aquela mulher, porque ele desejou aquela mulher, era muito linda, não é? Davi mandou saber quem era aquela mulher e soube que era a mulher de Urias, um dos seus soldados valentes, né? E fiéis, e fiel. Então, Urias, ele era um dos soldados mais chegados de Davi. Ele era fiel a Deus, a Davi e a Israel. Ele era um justo, ele amava a Deus. Agora começa a guerra espiritual dentro e fora de Davi. Então, dentro, alma e espírito, e fora, corpo, visão, desejo de pegar, de cheirar, de beijar, de ver, de apalpar, né? Então, a guerra agora era física, mental e espiritual, as três partes. Agora começa a guerra espiritual dentro e fora de Davi. Betseba, mulher muito bonita, mas proibida para Davi, pois era casada e, para piorar, casada com um homem justo e um dos seus valentes. E agora o que Davi iria fazer para ter aquela mulher em seus braços? O que ele iria fazer? Aí entra Satanás com os desejos, né? Com as obras da carne, com as tentações. A carne gritava dentro dele, dentro de Davi, para obter aquela mulher. O diabo usava a sua palavra, a palavra do diabo, a palavra do engano, a palavra da mentira. Tu é rei, tu pode fazer, tu é a autoridade maior. Então vai, faz. O diabo, ele sempre
tenta a pessoa. Foi isso que ele disse para Cristo: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, te joga daí, porque Deus não vai deixar tu cair, ele vai enviar os anjos dele. Se tu é filho de Deus, né? Tudo isso eu vou te dar, mas tu tem que me adorar. O diabo sempre está tentando. Mas o Deus e Espírito Santo, não é, que trabalha também na nossa mente, a mente do Pai e do Filho do Pai, que é Cristo, a palavra que ainda não havia se encarnado, pois aqui é no Velho Testamento, mas que estava escrita em pedras, dizia para a alma de Davi. E o que é que ela dizia? Êxodo, porque ele já tinha os 10 mandamentos, ele já conhecia. E aqui nos 10 mandamentos, né, Êxodo 14, Êxodo 20, 14 e 17, nos diz assim, Êxodo 14, não adulterarás. Então, 20, 14, não adulterarás. Se Davi tivesse aquela mulher, ele seria um adúltero. E os adúlteros teriam que ser mortos apedrejados. E o versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Mas Davi estava cometendo, se ele fizesse isso, o pecado de adultério e de desejar as coisas do próximo. Ele estava desejando a mulher do seu próximo e se relacionasse sexualmente com ela, estava cometendo o pecado de adultério. E o castigo que a lei dava para este pecado é a morte de apedrejamento. Então, eles seriam apedrejados. Davi sabia disso. Então, ele conhecia a palavra estava lá, falando na sua alma, no seu coração. Não faça isso, isso é errado. Então, ali era uma guerra espiritual entre a palavra da verdade e a palavra do engano, entre o desejo da carne e o desejo do espírito. Paulo diz o seguinte: aquilo que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então, a nossa carne quer pecar, mas o nosso espírito quer obedecer a Deus. E como é que o nosso espírito é vencido? Pelo convencimento da nossa alma. A nossa alma leva as informações de fora para ele. E ele tem que se convencer para mandar essa notícia para a alma e a alma para o corpo, para que haja a prática, né? Então, em Êxodo 20, do 14 e 17, não é sua, a mulher não é sua, não lhe pertence, você não pode tê-la. Mas a palavra do engano, a palavra do diabo, da mentira, conhecendo o desejo da alma e do corpo de Davi, disse para a sua alma: você é rei, você pode. E Davi quis acreditar nesta mentira do diabo e mandou buscar a mulher de Urias, mesmo sabendo que a mulher era casada. E teve relações sexuais com ela, consumando em seu corpo o desejo que havia em seu coração, espírito, e em sua alma, mente. Em Mateus 12, 34, Cristo nos revela que é o corpo quem revela o que está no coração. Então, vamos lá. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34 nos diz assim. 12, 34.
diz o seguinte, Mateus 12:34. Vamos lá. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então Jesus está dizendo que o que há no nosso coração em abundância, aquilo que o coração já creu, como Paulo diz, né? A boca fala, aliás, no coração, a boca se confessa e no coração se crê para a justiça. Então, aqui a boca fala o que tem em abundância no coração, como Cristo está dizendo. E o coração de Davi já estava em abundância, crendo naquele engano da serpente, crendo que poderia ter a mulher de Urias e nada de ruim iria acontecer. O desejo pela mulher ali tomou de conta de todo o ser do Davi. E Davi se relacionou com a mulher de Urias. Então, Cristo nos revela que o que? Nos revela que é o corpo, é a boca, né? Que fala, que expressa o que está cheio o coração. Por isso Cristo diz, né? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, se você tem muito amor no coração, você vai falar do amor. Se você tem ódio, você vai falar de ódio. Se você tem desejos por alguém, você vai falar disso o tempo todo. Se você ama uma pessoa, você vai falar dela. É isso que Cristo está falando aqui. E Davi estava desejando, estava querendo a mulher do seu próximo. E ele se relacionou fisicamente com ela, né? Então, o coração do Davi, o espírito do Davi, creu que por ele ser rei, não é? Ele poderia tomar a mulher do seu próximo e ficar impune. Este é o engano de muitos que se dizem de Deus, né? Pensam que por serem pastor, missionário, por fazer parte de alguma igreja ou grupo religioso, não serão castigados pelos seus erros. Muitas pessoas estão se enganando. O diabo diz assim, não vai acontecer nada não, vocês podem fazer, Deus vai perdoar vocês, Deus é amor. Então muitos caem nessa mentira, né? Aqui em Lucas 12, 44, 47, Lucas 12, 47, nos diz o seguinte, Lucas 12, 47, 48, Cristo diz, bora lá, 47, 40, e o servo que soube a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus deu muito para Moisés no deserto. Muito foi exigido de Moisés. E Moisés ficou sem aquilo que ele mais queria nesta terra, que era liderar o povo de Deus até a terra prometida. Mas devido Moisés desobedecer a Deus,
Moisés ficou no deserto. Davi recebeu muito de Deus. Davi recebeu uma nação para governar, para, através dele, essa nação exaltar a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus. Mas Davi não honrou a Deus como deveria. Muito foi pedido de Davi. Cristo deu muito para os seus discípulos. Cristo exigiu muito dos seus discípulos. E eles deram a vida deles neste mundo por amor a Cristo, a sua palavra e ao próximo. Então, os discípulos honraram Cristo, fizeram o que Cristo mandou. Deus deu muito para o seu filho e Deus exigiu muito do seu filho. Então, Deus deu muito para Cristo. Cristo teria que vir a este mundo. O Filho de Deus se despiu da sua glória que tinha no céu. Cristo deixou o seu reino no céu e veio a este mundo de trevas, onde o seu inimigo governava. João 17:5. Cristo deu tudo o que ele tinha neste mundo para salvar os pecadores que, arrependidos dos seus pecados, creem nele como seu Salvador e Senhor. Então, o que Cristo tinha neste mundo? Tudo o que Cristo tinha neste mundo, Cristo deu. E tudo o que Cristo tinha nesse mundo era a vida dele. Era o sangue dele. E ele deu para salvar a humanidade. Então, tudo que Cristo, como homem, tinha neste mundo, era a sua vida. E esta ele deu por todos aqueles que o querem, Aí você pode ler isso em Lucas 9, do 58 ao 60, João 3, do 17 ao 18, e João 10, 18. João 10, 18. Agora vamos voltar lá para 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5, nos diz assim: E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então, aquele relacionamento que Davi teve com Betseba deu fruto. E aquele fruto era a revelação do pecado de Davi. Ali Deus, ele não deixou o pecado de Davi encoberto. Ele engravidou a mulher do seu próximo. E aqui em Marcos 4, 22 ao 23, Jesus diz: tudo o que está encoberto será revelado. Então, Davi, ele cometeu em oculto um pecado. E ele queria esconder o seu pecado. Mas Deus não deixou. Deus logo revelou. A mulher ficou grávida. Então, a criança que estava no ventre de Betseba seria a revelação do pecado de Davi e da vergonha dele como rei, que deveria ser exemplo diante de sua família e do seu povo. Ele estava sendo uma vergonha. Ele estava desonrando a sua família, o seu próximo e principalmente o seu Deus e a sua nação, E muitas vezes nós queremos agir assim, e até agimos. Em 2 Samuel 11:6, nos diz o seguinte: Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então Davi mandou buscar Urias. Para quê? Para tentar esconder o seu pecado. Então ele mandou buscar Urias, para Urias vir estar com sua esposa, ter relações, e aí dizer que o filho
era de Urias e não dele, Davi. Quer dizer, Davi estava cada dia se afundando mais no pecado. Agora não era só o adultério, mas também a mentira. Ele queria mentir dizendo que o filho não era dele. Mas Deus estava neste negócio. E tudo que está encoberto será revelado. Aqui os versos do 14 ao 17 nos diz assim. Do 14 ao 17. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retira-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Urias não quis dormir com sua mulher, logo o filho já ia ser descoberto que não era de Urias, e Davi ficou aflito, para esconder o seu pecado. Então ele resolveu mandar matar o Urias, E matando Urias, ele poderia assumir a esposa de Urias como sendo sua, e assim iria dizer que o filho era dele. Mas mesmo assim, o menino já estava com 2 meses, mais ou menos, ou 3, De qualquer forma, iria ser descoberto. Então, um abismo leva a outro abismo. Davi, no intuito de esconder o seu pecado, foi cada vez se afundando no pecado, nas trevas do engano. Mas como Deus é amor e nos ama, Deus também estava lutando no mundo espiritual por Davi. Então Deus, ele luta na nossa mente para nos mostrar a realidade, para nos mostrar a verdade, para a gente se arrepender, sair do pecado, sair do erro, do engano, para vir para Ele, confessando os pecados, nos reconciliarmos com Ele. Então, mas Davi estava cada dia se afastando mais de Deus, e Deus não estava gostando daquilo. Só existia um meio do Davi sair desta escuridão em que se meteu. Então ele estava cada dia mais se embrenhando pela escuridão do pecado, Primeiro Deus tirou o filho que revelou o pecado de Davi. Depois Deus tirou a saúde de Davi, Salmo 32, 3. Só existia um meio, Davi nada de se curvar a Deus. Só existia um meio para Deus trazer Davi de volta para o mundo espiritual. E este jeito seria a palavra da verdade. Então Davi estava na carne, Davi estava todo, voltado para a carne. Ele saiu do espiritual, saiu da presença de Deus para andar na carne, para andar sendo guiado pelo maligno. E ele estava nas trevas, e nós devemos ter cuidado, meus irmãos, com as nossas partes, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Nosso corpo faz o que a nossa alma e o nosso coração manda. Então, a nossa carne, ela concretiza aquilo que já veio do coração, que é o espírito, e da nossa mente, da nossa alma. Então, Davi estava em densas trevas, e Deus amava muito a Davi e queria salvar Davi. Então, Deus manda o profeta Natan até Davi, já que Davi, Deus
tirou o filho dele, mas ele não confessou o pecado. Davi adoeceu dos ossos, não podia mais caminhar direito, mas Davi não reconheceu o seu pecado, não confessou a Deus. Então Deus mandou o profeta Natan até Davi. E o profeta conta uma parábola para ilustrar aquilo que Davi havia feito com o seu próximo. E se arrependesse e pedisse perdão ao Pai Eterno. Então Deus ele estava trabalhando sempre para Davi se arrepender, pedir perdão e não fazer como Saul. Então se ele não se arrependesse, então cada vez mais estaria nas mãos do diabo. E Deus não queria isso. Deus não quer isso para nenhum de nós. Então nós devemos pedir perdão sempre que desobedecermos a Deus, porque nós desobedecemos, né? Então Deus nos ama e não nos quer nas trevas, no engano. Deus nos quer ver liberto de todos os nossos pecados. João 8, 32 e 36. Mas é necessário o arrependimento da nossa parte, humilhação e confissão de pecados. Depois da conversão, depois da conversa de Natan e Davi, veio a punição e justiça de Deus sobre Davi. Então, quando Natan conversou com Davi, contou aquela história, né, do homem que tinha só uma cordeirinha e o ricão, né, pegou essa cordeirinha e matou e deu, né, para os seus convidados. Então Davi ficou irado, né, queria matar o homem que pegou a cordeirinha e Natan disse: foi você. Estava falando da Betseba, né? Então Natan ele ilustrou, né, o que Davi tinha feito de errado com aquela história que ele inventou, que ele contou para representar o que Davi tinha feito. E Davi se arrependeu, mas a consequência ficou. Muitas vezes nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, mas a consequência fica, né? Então, em 2 Samuel 12, do 9 ao 14, aqui tem as consequências. Eu não vou ler porque... mas acho que dá para ler. Vamos lá, 5 versículos. Do 9 ao 14 nos diz assim: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Quer dizer, Davi matou Urias, né, botando ele na frente da guerra, matou Urias com a espada de Amon. Mas a espada nunca mais sairia da casa de Davi. Já pensou o quanto Davi perdeu? O quanto Davi sofreu, né, por causa de um momentozinho de prazer da carne, né? Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante
perante o sol. Então, tu pegou a mulher alheia escondida e tu pecou. Agora vão pegar tuas mulheres, todos vão ver elas sendo usadas sexualmente por outro homem. Eita, meu Deus, que castigo, né? Que pena. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás, meu Deus. Saul morreu, porque o pecado dele era do orgulho. Ele não se arrependeu, ele não pediu perdão. Mas Davi pediu perdão, Davi se arrependeu e não morreu. Mas em compensação a família dele iria padecer. Aqui no versículo 14, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então, o primeiro que ia morrer era o filho dele, mas de Betseba. Deus iria tirar. Então, Davi já ia começar a sofrer, né? Davi reconheceu o seu erro, foi perdoado, mas as consequências ficaram. E o resto da história nós já sabemos, né? Os filhos dele, um violentou a irmã, o outro matou o que violentou, depois queriam matar o próprio pai, queriam tomar o reino. E foi uma confusão, até Salomão, né? No final da sua velhice, passou a adorar os deuses e quase morreu espiritualmente. Então, Davi trouxe a espada para dentro da sua casa. E muitas vezes na nossa casa está uma guerra, muitas vezes por causa dos próprios pais. E o resto já sabemos, né? Que é essa história. Então, o mesmo que aconteceu com Davi acontece com todos nós, né? Muitas vezes nós estamos nos deixando levar pelos nossos desejos carnais, pela nossa mente, pelo nosso espírito, indo contra a palavra de Deus. Devemos pedir perdão quando isso acontece, né? Então, devemos estar prontos para servir o nosso Deus. Versículo 6, Davi, eu já li. Então, devemos ter muito cuidado com a nossa vida de comunhão com o Senhor, não é? Com o nosso Deus. Então, Davi quase que ele morria espiritualmente por causa desse desejo carnal. Ele não dominou a sua carne, ele não dominou a sua mente, ele fez o que queria. O diabo venceu ele foi vencido pelos desejos da carne, assim como Eva e Adão, né? Então devemos ter cuidado, né? Tanto as coisas deste mundo e tentando. Então Satanás ele tenta mudar a nossa mente, as coisas do mundo, né? Com os prazeres da carne, com o dinheiro, com as vaidades. São tantas coisas que devemos ter cuidado, né? Com isto, para que nosso espírito deixe de acreditar na palavra que é Cristo. Então o diabo, ele usa o nosso corpo, nossos olhos, nossos ouvidos, paladar, cheiro, pele, né? Para nos levar às obras da carne, a praticar as obras da carne e nos afastar do Pai Eterno, nos afastar da palavra de Deus, nos afastar da comunhão com Cristo, como aconteceu com Davi.
Graças a Deus que Davi se arrependeu e pediu perdão, coisa que Saul não fez, coisa que Judas Iscariote não fez, e se perderam, né? Então, o nosso espírito é quem acredita nas mentiras do diabo ou na verdade de Deus, né? No caso de Davi, acreditou no engano, na mentira, e quase ia perdendo a sua vida. Que fazemos aquilo que Cristo nos manda fazer. Então, que podemos fazer o que façamos, né? Aquilo que Deus nos manda fazer. Porque se não fizermos, né? Então estamos obedecendo a serpente. E se obedecermos a serpente e não nos arrependermos, pedir perdão a Cristo, corremos o risco de ir para o inferno junto com a serpente, né? Então, sermos vigilantes, estarmos atentos, vestidos com a couraça, né? Com o calçado, com a armadura de Deus, com o capacete da salvação em nossas cabeças e com o escudo da fé em nossas mãos para podermos combater o nosso inimigo quando ele aparecer para nos laçar, como fez com Davi. Efésios 6:12, Salmo 91, do 3 ao 4. A ordem de Cristo é vigiar. Você pode ler isso. Mateus 24, 44, 1 Pedro 5, eu acho que eu botei aqui errado, deve ser 8 e 9. Eu botei 89, mas é 8 e 9. E Apocalipse 16, 15. Cristo nos manda vigiar. Vigiar, porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para destruir. E ele procurou Davi, achou Davi. Às vezes ele nos procura, ele vê os nossos desejos e sabe onde nos tentar. E muitas vezes caímos. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam debaixo das asas de Cristo, no esconderijo do Altíssimo, que é o templo chamado Cristo, para fazermos somente o que Cristo manda. Mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe e comente e vamos levar essa mensagem para outros. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina que nós vivemos constantemente em uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre as nossas partes e Satanás e também Deus, porque Deus luta com nós mesmos para nós não fazermos o que o diabo quer, mas o diabo quer nos destruir. Mas Deus nos ama e quer nos salvar, quer nos libertar, quer nos perdoar. E precisamos reconhecer os nossos erros. Abençoa teus filhos, tuas filhas, aqueles que estão passando por esta guerra espiritual. Que receba do Senhor esta força para vencer tudo que estão passando. E assim, Senhor, esteja com a sua igreja espalhada por todo o mundo. No nome de Jesus, amém. Mande essa live para outras pessoas. E até o próximo vídeo.